obscuro. Este relato aconteceu com meu avô. Escuta essa história que ele conta desde criança. Meu avô é cego. Ele perdeu a visão quando tinha 22 anos, devido a uma doença que ele teve em seus olhos. Na época, ele já era casado com a minha avó, e minha mãe era recém-nascida. Foi uma época muito difícil para eles, pois moravam no interior de Minas Gerais, em um pequeno sítio. Minha avó teve que cuidar da casa até meu avô acostumar com aquela situação. Ele ficou muito triste e depressivo na época, pois não podia mais trabalhar no sítio e ganhar o sustento para a família. A única solução que viram na época era vender o sítio e comprar uma casa na cidade, mais próximo à família do meu avô. Mas isso demoraria um pouco, pois era difícil na época quem tinha dinheiro assim sobrando para comprar um sítio. Às vezes levavam meses e até anos para se concretizar a venda. Minha avó, por várias vezes, precisava ir à cidade, levar minha mãe recém-nascida no médico. Ela havia nascido com uns problemas de saúde. Não era nada grave, mas precisava de acompanhamento. A cidade era um pouco longe do sítio, ficava em torno de 10 quilômetros de lá. Naquela época poucas pessoas tinham carro, e a maioria iam à cidade de cavalo ou carroça. Mas minha avó tinha medo de conduzir a carroça, ainda mais com a minha mãe novinha junto com ela. E meu avô, coitado, a única coisa que podia fazer era ir de companhia e dar algumas dicas do que fazer. Lá passava um ônibus, uma vez por dia. Ele passava cedo, levava o pessoal para a cidade e voltava de tarde, trazendo-os de volta. A única solução para minha avó era essa. Só que às vezes a consulta era de tarde e não dava tempo dela voltar de ônibus para o sítio. Então dormia na cidade, na casa da sua sogra, mãe do meu avô. Era muito penosa essa vida, pois daí só no outro dia de tarde ela conseguia voltar para o sítio. Meu avô preferia ficar sozinho lá no sítio do que ir com a minha avó. Acho que ele sentia vergonha na época da sua situação, ainda mais que era bem recente. Em uma dessas noites, sozinho, ele relatou à minha avó que ouviu uns barulhos estranhos fora de casa, coisa que ele nunca havia escutado antes. Minha avó disse a ele que deveria ser porque agora, como estava cego, ele deveria estar apurando mais a audição, e por isso começaria a prestar mais atenção nos barulhos e sons à sua volta. Ele disse que fazia sentido, só que o barulho era de algum animal andando ali por volta da casa. Fazia uns grunhidos estranhos que ele nunca ouvira antes. Minha avó concordou com ele e foi até o fundo da casa lavar as roupas da minha mãe. Chegando lá, reparou que as fraldas que ela havia deixado no varal estavam todas no chão e parecia que alguém havia pisado, sapateado sobre elas. A primeira coisa que veio à sua mente foi que meu avô, que saiu lá fora para fazer alguma coisa, derrubou e pisou em cima. Só que ao pegar as fraldas, ela sentiu um forte odor nelas, um cheiro de podre, de carniça. Então ela achou que algum cachorro ali dos sítios vizinhos que haviam pego do varal e enrolado em cima. Foi até o meu avô e disse: "Já achei o barulho que você ouviu. Algum cachorro pegou as fraldas do varal e deitou sobre elas. Com certeza foi isso que você ouviu." Meu avô concordou com ela, pois essa era uma explicação bem coerente para o que ele tinha ouvido. Até que em uma noite minha avó também ouviu os barulhos, e no outro dia as roupas estavam todas no chão novamente. Mas o que era mais incrível que só as roupas da minha mãe estavam no chão, e na mesma situação, pisoteadas e com um cheiro horrível de podre. Minha avó não disse nada ao meu avô,
mas começou a evitar de deixar as roupas no varal à noite. Mas mesmo assim, ela dizia ouvir alguma coisa rodear a casa e às vezes até mesmo fungar por debaixo da porta. Como de costume, ela precisou ir até a cidade e só voltaria no outro dia à tarde. E meu avô ficaria sozinho em casa. Naquela noite, meu avô teria a experiência mais terrível e ao mesmo tempo mais fantástica de toda a sua vida. Era assim que ele se referia ao acontecido. Ele conta que a uma certa hora da noite, ele começou a ouvir alguns barulhos do lado de fora da casa. No começo não era muito alto, mas depois de alguns minutos disse que alguma coisa começou a arremessar todas as bacias de roupas, fazendo um enorme alvoroço. Ele fez a única coisa que podia, que era ficar sentado em sua cadeira, quieto e escutando os acontecimentos. Ele disse que depois que aquilo que estava lá fora, seja o que quer que fosse, já tinha arremessado tudo o que podia, foi até a porta da cozinha e a forçou. Ele podia escutar o barulho das tábuas estralando, e logo em seguida uma respiração bem ofegante, só que não era de gente, e sim de algum animal. Ele se levantou e foi até o quarto procurar sua espingarda, mas diante da sua situação e do pavor que estava passando, não a encontrava. E ele sempre dizia que não ter a encontrado pode ter salvado a sua vida. Pois logo que ele estava no quarto, o ser que estava lá fora arrebentou a porta e entrou. Meu avô disse que a única coisa que ele fez foi encontrar a parede mais próxima e ficar encostado nela, esperando o que ia acontecer. Ele escutou aquela coisa andando na casa, em direção ao quarto, e quando chegou na porta, trouxe com ela um cheiro horrível de podre. Meu avô dizia que no momento soube que aquilo não era um animal normal, e com todas as histórias que ele já tinha ouvido, aquilo só poderia ser um lobisomem. Ele ficou lá parado, só esperando o seu fim, dizia ele, pois como um homem cego vai se defender do desconhecido. Ele conta que a criatura chegou bem perto dele, tão perto que ele pôde sentir sua respiração e o cheiro horrível que aquilo exalava. Ele então se ajoelhou e começou a rezar para tudo quanto é santo que se lembrou na hora. E por incrível que pareça, a criatura se afastou e foi embora sem fazer nada a ele. Meu avô conta que ficou ali naquele canto da parede, rezando, até que escutou os galos começarem a cantar. A vontade era sair dali correndo, mas na situação dele era impossível. Então se sentou na cama e ficou lá até a minha avó chegar. Quando ela chegou e viu a porta quebrada e meu avô sentado na cama imóvel, pensou que ladrões haviam invadido a casa, e quando ele contou o que havia acontecido, ela demorou a acreditar nele. Mas quando saiu no quintal e viu todos os varais quebrados, bacias torcidas e algumas roupas que estavam para lavar com aquele odor de podre, ela acreditou. E mesmo sem saber direito atrelar o cavalo na carroça, pediu explicações ao meu avô, que a ajudou. Montaram na carroça e foram embora para a cidade, para a casa da sua mãe. O lugar ficou lá, abandonado até a venda. Meu avô dizia que depois do acontecido, ele, pensando bem, achava que aquela criatura queria minha mãe recém-nascida, pois segundo diz a lenda, lobisomem gosta de criança nova sem batizar, e que ele só não foi morto aquela noite porque a criatura sabia que ele não apresentava nenhum perigo, e que dava graças que não havia achado a espingarda, pois se estivesse com ela na mão na hora, poderia ser que o bicho se sentisse ameaçado e o atacaria. Bom, essa é a história do encontro do meu avô com a criatura. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. A história que vou contar aconteceu comigo e minha esposa no começo do mês de agosto de 2018. Portanto, é um caso recente de aparição da criatura.
Fiquei tão assustado e ao mesmo tempo curioso com o assunto que, procurando saber mais sobre esse bicho na internet, encontrei vários canais no YouTube que contam histórias sobre ele. Mas o seu me chamou a atenção, porque vi um vídeo no qual você vai até o local onde o bicho apareceu e me parece levar a sério a existência desse ser chamado lobisomem. Então, junto com minha esposa, decidi enviar esse relato acontecido conosco. Somos pessoas céticas quando o assunto é fantasmas e assombrações em geral. Nunca acreditamos nisso, até esse dia fatídico. Tenho uma vizinha que adora esse tipo de assunto e já me disse por várias vezes que já teve um encontro com essa criatura em sua cidade natal, que fica no norte do país. Eu e minha esposa nunca levamos a sério. Mesmo ela sendo uma pessoa séria e decente, achávamos que era coisas da cabeça dela e que ela devia ter confundido algum bicho, achando ser essa criatura. Pois bem, foi quando agora, no começo do mês de agosto, decidimos fazer uma viagem até um hotel fazenda próximo a São Paulo capital. Ficaríamos hospedados lá durante uma semana. Era um lugar muito bonito, com vários atrativos, como passeios a cavalo, pescaria e várias outras coisas para fazer. O local estava com poucos hóspedes, pois já haviam passado as férias de meio de ano, e de noite parecia deserto, chegando a dar calafrios. Era um silêncio total, só se ouvia os grilos. Era a segunda noite nossa no hotel. Após o jantar, assistimos a um filme e decidimos ir até o salão de jogos, passar um tempo até o som chegar. Para chegarmos ao salão, tínhamos que dar a volta em um lago, o qual era usado para pescaria. Passando pelo lago, vimos um senhor sentado em um banco pescando. Passamos por ele, demos boa noite e seguimos até o salão. Jogamos um pouco de ping-pong e sinuca e decidimos voltar para o chalé, pois estava ficando muito frio e já era bem tarde. Ao voltarmos, caía um fraco nevoeiro em volta do lago, criando uma paisagem fantasmagórica, mesmo com a forte iluminação dos postes de luz. Vi ao longe uma silhueta às margens do lago. Lembrei daquele senhor que mais cedo estava pescando por ali, e ainda comentei com minha esposa que era muita vontade de comer peixe para ficar ali àquela hora e com aquele frio. Chegando mais perto, percebi que aquela silhueta não se tratava de uma pessoa, e sim de alguma espécie de animal. Fiquei apreensivo, pois poderia se tratar de algum animal do hotel fazenda ou até mesmo de algum animal selvagem que teria escapado e estava ali, na beira do lago bebendo água. Para chegar até o chalé, tínhamos que passar por aquele caminho, não havia outro. Minha esposa segurou firme em meu braço e fomos encostados na cerca, o mais longe possível do animal. Ao chegar mais perto, o bicho que estava agachado se levantou, e eu não pude acreditar no que via. Era uma espécie de lobo, de pelos escuros. Os olhos brilhavam muito. Sua cara era um misto de cão com porco, e seu corpo era desproporcional das patas. Nunca tinha visto uma criatura dessas. Minha esposa começou a chorar com medo de sermos atacados. O bicho olhou para nós fixamente e eu continuei andando devagar. Estava morrendo de vontade de correr, mas pensei que seria pior. Ele nos seguiu com a cabeça. Quando ficamos a uma certa distância dele, começamos a caminhar mais rápido. Olhei para trás e vi quando ele vinha nos seguindo, passo a passo. Aceleramos o passo e entramos rapidamente no chalé e trancamos a porta. Escutamos logo depois alguma coisa andando em volta. Com certeza era a criatura. Liguei na recepção e falei para o atendente que algum animal estaria rondando o chalé. Ele só me disse para não se preocupar, que deveria ser um dos cavalos ou bois que haviam escapado e que enviaria o vigia para averiguar. Bom, ninguém foi até o chalé. Liguei por várias vezes na recepção e não fui mais atendido. Decidimos ficar quietos pelo resto da noite para não chamar a atenção daquele bicho.
Assim que amanheceu, arrumamos nossas malas e fomos embora daquele lugar. Nunca acreditei nessas coisas, mas depois do que vi nitidamente naquela noite, não duvido de mais nada. Aquilo não era um animal conhecido, e com certeza posso afirmar que naquela noite vi um lobisomem. Tá aí, galera, relato bacana aí que enviaram pro canal. Isso aconteceu no ano de 2009. Nessa época eu tinha 13 anos e morava no interior da Bahia. Minha avó e vô têm um sítio que fica a 5 quilômetros da cidade, num lugar bem afastado de tudo. Lugar perfeito para passar o final de semana. Meu avô, que já não tinha a visão de um dos olhos, é que morava e tomava conta do sítio. Nas férias, minha avó sempre levava todos os netos para lá. Éramos um total de 6, sendo que eu era o mais velho. Uma certa noite, estávamos todos na varanda da casa, conversando e brincando, quando do nada os cachorros começaram a latir sem parar. Meu avô então pede para que eu os solte, e eu faço o que ele pediu. Depois de soltos, os cachorros ficaram a farejar como se alguém ou alguma coisa estivesse ali. Não damos muita atenção e entramos. Fechamos tudo e fomos assistir TV. E é aí que as coisas ficam bem estranhas. Ouvimos um barulho vindo do galinheiro. Os cachorros pareciam que estavam lá, lutando com alguma coisa. E aí então que meu avô decidiu ir ver o que estava acontecendo, e pega sua espingarda e sai de casa. Já cego de um olho e com pouca visão no outro, eu vou para acompanhar ele. Meus irmãos e primos ficam sob os cuidados da minha avó, apavorados com o barulho. Meu avô diz para não acender as luzes e me passa uma lanterna. Quando mirei a lanterna no galinheiro, me arrepiei todo. Fiquei paralisado com o que vi. A criatura mais estranha que eu já tinha visto em toda a minha vida estava lá brigando com os cachorros. Tinha uma pelagem escura, braços compridos, olhos vermelhos. Parecia um cão grande e deformado, e exalava um cheiro horrível. Eu fiquei sem acreditar no que estava vendo na minha frente, e não conseguia me mexer de tanto medo. Meu avô atira, acertando a criatura, que após levar o tiro, solta um uivo assustador e corre para cima dele. Ao ver que a criatura está se aproximando, ele me empurra para longe e saca o facão. No chão, vejo meu avô lutar com aquela coisa, junto com os cachorros. Em uma fração de segundos, me encorajo, vou até a casa, pego a escora da porta e consigo acertar a cabeça daquela coisa. Nisso, ela sai correndo, cambaleando como se estivesse tonta depois da pancada que dei nela, e some no mato. No galinheiro, várias galinhas mortas, e um dos cachorros fica muito ferido e vem a morrer dias depois do acontecimento. Naquela noite, meu avô recarrega a espingarda e fica de prontidão, e eu junto com ele. Minha avó passou a madrugada toda rezando no quarto junto com os netos. Passando um tempo, meu avô veio a perder completamente a visão. Hoje, quem mora no sítio é a minha mãe, e daquela noite pra cá, nunca mais aconteceu nada de anormal. Obrigado por contar o relato. Boa noite a todos e muito obrigado. Olá, Território Obscuro. Te acompanho faz tempo, e depois de ouvir tantos relatos, resolvi contar o meu. Meu nome é Natan, tenho 14 anos e atualmente moro na cidade de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Sei, porque eu sou muito novo, algumas pessoas não irão acreditar em mim, mas eu juro que é 100% verídico. Tudo começou em uma noite no sítio dos meus avós, no ano passado, em 2019, mais precisamente dia 22 de julho. Eu e minha mãe e meu irmãozinho de 4 anos moramos lá com eles, pois eles têm alguns problemas de saúde e minha mãe tem que cuidar deles. Estava tudo tranquilo, todos nós dormindo. Foi quando de repente
os cachorros do sítio começaram a latir sem parar, freneticamente, e depois começaram a chorar. As galinhas estavam cacarejando muito e sem parar. Tudo isso acompanhado de um fedor muito forte de carne podre. Claro que com todo esse alvoroço, eu e minha mãe acordamos, e minha mãe foi ver do que se tratava. Ela voltou para dentro, e então eu perguntei a ela se tinha visto alguma coisa. Ela disse que não. Porém, eu e ela não voltamos a dormir e ficamos atentos na sala. Uns 5 minutos depois, tudo se acalmou e pensamos que o que quer que se fosse que estava deixando os animais inquietos foi embora e voltamos a dormir. Porém, estávamos enganados, pois depois de um tempo, os animais voltaram a ficar eufóricos e o cheiro de carniça havia voltado. Então a minha mãe teve a brilhante ideia de ligar a luz da área, pois sempre que teve esses ataques ao galinheiro, isso funcionava e o que estava perturbando os bichos iam embora. Porém, dessa vez foi diferente, pois começamos a escutar passos vindo em direção da casa e em seguida teve uma pancada muito forte na parede. Isso acordou meus avós e o meu irmãozinho e me fez tremer todo, porque eu sabia que aquilo não era humano, pois, além da pancada muito forte, o ar estava preenchido com um forte cheiro de carniça. Meu irmão começou a chorar, então escutamos os nossos cães avançar no que era que estava lá fora. Então o bicho simplesmente foi embora, nem atacou os cachorros. Claro que não dormimos mais naquela noite. Meus avós conseguiram dormir de novo, e depois de algum tempo acalmando meu irmão, ele conseguiu dormir. Porém, eu e minha mãe só pegamos os olhos perto das 5 da manhã. Depois de uns dias, eu estava indo para a escola de tarde, e no meio do caminho tem um morro na esquerda, e tipo uma mini floresta na direita. Vamos dizer assim. E quando eu estava no meio do caminho, eu comecei a escutar um tipo de rosnado estranho à minha esquerda, ou seja, no morro. Então, quando eu olhei para o lado, vi um bicho muito estranho, algo que eu nunca havia visto antes. Ele tinha um pelo meio cinza escuro, era do tamanho de uma vaca, magro, sem rabo, um aspecto humanoide. Tinha os joelhos ao contrário e estava correndo em linha reta, a alguns metros de mim. Só não poderia dizer como era o rosto, porque na hora me agachei, pois tinha uma ladeira no fim do morro. Assim, pelo menos eu acho, ficaria fora do campo de visão do monstro. E então, saí correndo até chegar no ponto de ônibus, onde me encontrei com meus amigos. Até hoje, não tenho certeza do que era aquilo, porém, acho que seja um lobisomem. Vale citar que em uma cidade perto da minha, estava tendo avistamentos de lobisomem. E tem um monte de filmes de lobisomem que dizem que ele só se transforma em noite de lua cheia, mas isso não é verdade, pois eu mesmo o presenciei em uma noite sem lua e a outra vez durante o dia. Muitos outros relatos também dizem o mesmo que eu, e raramente dizem que foi em lua cheia. Não estou dizendo que eles não se transformam em lua cheia, só estou dizendo que eles também se transformam em outras épocas e horários. Mas então é isso. Esse é o meu relato. Espero que tenham gostado. Oi, boa noite pessoal do canal Território Obscuro. Esse relato que vou contar aconteceu comigo no dia 20/7/1999. Meu nome é Karina, sou da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu era criança, apenas 12 anos, e costumava ir à casa da minha irmã, que morava em um sítio bem afastado. Ficava no bairro de Anhumas. Lá só tem chácaras e sítios, um bem afastado do outro. Onde a minha irmã e o marido dela moravam, tinham 2 sítios, um curral e o lugar onde os bois e as vacas ficavam.
Íamos sempre com os parentes do meu cunhado. Não vou revelar nomes para não expor eles. Estávamos em 5 crianças, mas a irmã do meu cunhado, tomando conta de nós. Enquanto minha irmã e meu cunhado saíram para trabalhar, pois meu cunhado trabalhava no SEMAI, tratamento de água, um pouco longe, mas é no mesmo bairro. O sítio onde minha irmã e meu cunhado moravam naquela época tinha um tanque de criar peixes e tinha uma mata atrás. Estávamos todos conversando, brincando felizes. Como não tinha muita coisa para fazer por lá, nós íamos dormir cedo, pois minha irmã não tinha TV. Ela era de uma religião que não permitia. Estávamos dormindo, eram umas 9:30 da noite, quando começamos a perceber que os cachorros estavam latindo bastante. De repente, nós ouvimos do lado de fora da casa pisadas fortes e os animais começaram a fazer barulhos assustados. A casa era bem reforçada, com trancas. Meu sobrinho novinho acordou chorando, assustado com os grunhidos do lado de fora. Aquela coisa veio para a janela. Aí todos ficamos juntos dentro do quarto, assustados e chorando. Os cachorros tentavam afugentar a criatura. Eu olhei pela fresta da janela. Foi aí que eu vi um cachorro enorme, de 2 metros de altura aproximadamente. Ele estava sobre as 2 patas em pé. Os cachorros eram 2 pitbulls, mas aquele lobisomem era tão forte que jogava eles longe. A irmã do meu cunhado acendeu as luzes de fora e vi que ele era muito feio. Seus olhos eram vermelhos, suas garras muito afiadas e grandes. Ele se jogava na janela e nas portas para tentar entrar. E eu comecei a orar para que aquilo não entrasse e não matasse a gente. Ela ligou para o meu cunhado e ele veio junto com o dono do sítio ao lado, porque o meu cunhado tomava conta. Deram 2 tiros e aquela coisa soltou um uivo tão alto e ensurdecedor e eles conseguiram afugentar aquela criatura. Não tivemos coragem nem de ir ao banheiro depois, pois era do lado de fora. Não demorou muito para minha irmã chegar e contamos a ela tudo o que havia acontecido. Ela acreditou em nós. E depois do acontecido, eles se mudaram de lá. E graças a Deus, nunca mais fui para lá. Esse é o meu relato. Muito obrigado. Galera, vamos de relato bônus. Relato da criatura também. O inscrito que enviou até umas fotos aí do local onde ele viu a criatura. Vou colocar aí junto com o relato. Eu me chamo Lucas, moro em Iaçu, na Bahia. Isso aconteceu em 2014. Eu estava na casa da minha avó, quando em torno de umas 11:30 da noite, esse bicho apareceu na minha casa. Eu vi as costas do bicho, pois ele estava agachado na calçada. A janela tinha brechas e dava para ver tudo do lado de fora. Do lado da minha casa, tinha uma menina recém-nascida e o meu primo, que tinha 8 meses de idade. Pensei logo esse bicho estar atrás deles. Passou a noite, fiquei assustado, e no outro dia, comentei com meus 2 vizinhos, Dona Betinha e seu Antônio. Eles também falaram que escutaram pegadas fortes na calçada. Disse que poderia ser mesmo um lobisomem. Chegou a noite, quando deu 11:30 de novo, eu estava no meu quarto. Deitei e coloquei o mosquiteiro por causa dos pernilongos. Nesse momento, escutei uma coisa chegando na calçada, parecendo um cachorro. Bateu as 2 orelhas bem altos, me apavorei e logo fui olhar. Mais uma vez, igual a noite passada, e vi as costas do bicho. Parecia mais um burrico. Nunca tinha visto nada como aquilo. Nessas 2 noites, passaram uma moto na rua e o bicho sumia. Não sei como fazia aquilo. Corria igual um cachorro, mas os passos pareciam pesados e fazia mais barulho. Se passou mais uma noite e minha mãe foi dormir lá em casa, na casa da minha avó. Ela foi dormir comigo no quarto da frente. Meu primo dormia com minha avó no quarto do meio e meu tio no fundo. Chegou a noite, novamente às 11:30, parecia que o bicho já sabia a hora certa de chegar. Só eu estava acordado, minha mãe já tinha dormido. Aí a criatura chegou batendo as orelhas do lado da minha janela. Chamei minha mãe e disse, tremendo, escuta esse barulho. Ela escutou o barulho e disse que poderia ser mesmo um lobisomem. Chamei minha avó, que já chamou meu tio Zé.
O bicho batia as orelhas e corria de um lado para o outro do quintal. Aí lembrei das duas crianças recém-nascidas. Falei para todos: ele deve estar atrás das crianças. Eu queria sair para ver, mas minha mãe não deixou. Ela disse que ele era capaz de me atacar e ainda entrar dentro de casa. Ele correu quase a noite toda entre as casas. No outro dia, correram ungir as crianças e o bicho não apareceu mais por lá. Teve boatos que um vizinho, conhecido como Velho Coxilha, era que se transformava no bicho. Ele morava perto do riacho, onde tinha uns burricos que o pessoal colocava para pastar. Logo, o velho morreu e nunca mais teve notícia da aparição desse bicho por aqui. Enviei algumas fotos do lugar onde ele foi visto e da casa onde morava o senhor que virava criatura. Obrigado. Aí galera, vou colocar agora no finalzinho aí duas fotos que ele me enviou aí da rua que apareceu o bicho aí, da casa do suposto senhor aí que virava a fera. Galera, vamos a um segundo relato. Até hoje eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Eu sinto um frio na coluna só de lembrar daquele dia. Era as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado. Então meu pai alugou uma chacarazinha em uma cidade que já não me lembro mais o nome. Ficava no interior, dava umas 4 horas de viagem de carro até lá. Era um amigo dele que tinha indicado. Quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde e nós íamos ficar uma semana por lá. No dia seguinte, fomos visitar a cidade e depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia. O segundo, ficamos na chácara mesmo, e o terceiro também. Nada de anormal tinha acontecido até agora, mas tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. Nos dias anteriores não tinha feito frio, mas naquele dia estava bastante gelado. O dia estava estranho. Eu não sei explicar bem o que tinha de estranho, só que tinha alguma coisa que não parecia certa. O dia foi avançando e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar inquieto dentro da casa. Nós almoçamos e depois do almoço, quando estávamos na sala, o meu pai e minha mãe conversando e eu e meus irmãos jogando videogame, foi que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora e pouco depois a luz acabou. Então o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito, pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai e ele falou para ela se acalmar, que era só o vento. Só que não parecia ser só o vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa, não só de onde vinha o vento. Logo, não parecia ser só um grito, parecia que tinha mais pessoas gritando e gemendo, como se estivesse agonizando. Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco depois, as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se tivesse alguém batendo nelas, mas não tinha ninguém lá fora. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. Meu pai já estava convencido que aquilo não era só o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro e nós nos trancamos lá. Ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos, vindo de todos os lados de fora da casa. Então, ouvimos uma janela quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora. Até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, e os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, e então meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para a gente sair do banheiro. Ele saiu, e depois de uns 5 minutos ele voltou, falando que estava tudo bem. Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela, e falou bem baixinho, que era para não assustar a gente, mas eu consegui ouvir o que ele estava falando.
Ele falou que quando saiu do banheiro foi ver se as portas estavam fechadas, e estavam as 3 portas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro, e que todas as janelas estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava, e que estava quebrada, só que os estilhaços do vidro estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada e eu também, para falar a verdade. Eu nunca tinha visto algo como aquilo acontecer na minha vida inteira. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá, mas o dia ainda estava nublado, acinzentado, e estava com uma cara que ia cair um temporal, o que de fato aconteceu durante a noite. E o meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, e que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou e nós passamos a noite lá. A gente ali estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Eu não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não fechei o olho a noite inteira. Cada barulho lá fora me assustava e eu não tenho certeza, mas eu acho que cheguei a ouvir uns gritos bem longe. Não sei se podia ser alguém gritando ou se era o que tinha vindo visitar a gente naquela tarde. Eu não queria descobrir. Na manhã seguinte, nem tomamos o café da manhã. Simplesmente arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquele dia e nem tenho nenhuma explicação lógica para o que podia ser aquilo. Só agradeço ao meu pai por ir embora no dia seguinte, mas se dependesse de mim, eu teria ido no mesmo dia. Tá aí, galera, 2 relatos sensacionais enviados ao canal. Se gostaram, se inscreva no canal, deixem aquele like aí e também não esqueçam o principal, que é ativar o sininho para quando sair vídeo novo, vocês estar sendo notificado pelo YouTube. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aparecendo aí na tela. Quem tiver relatos igual a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está na tela e também nas descrições dos vídeos. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.